Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, conversando com o Rodrigo Cunha, esse deputado estadual de Gávea. Que idade você está, Rodrigo? 34 anos. 34 anos, meu Deus do céu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Não é não? É bom demais ter... Tem muita coisa pela frente. Não, o bom é ter 34 anos já com uma bagagem de experiência. Não é? E poder ser deputado estadual com essa bagagem de experiência. O que tem sido importante para você, essa bagagem que você criou? Bem, eu costumo dizer, Geraldo, que eu sou jovem, mas não sou inexperiente. Exatamente, é diferente. É muito diferente. Então, sei como as coisas funcionam. Claro. E isso me dá realmente uma condição diferenciada para trabalhar com a juventude. Com certeza. Então, um dos meus objetivos é justamente estimular com que novas pessoas ingressem na política. E, na verdade, eu falo o jovem não é nem na idade, mas um jovem de postura diferente. Sem dúvida também. alguma. É isso que Alagoas precisa. Então, nós somos carentes, sim, de novas lideranças. Com certeza. Se há uma armadilha para buscar aquelas novas lideranças que quando elas aparecem, elas já são sugadas de imediato para se ter um líder sobre eles. É verdade. E que isso é terrível. Então nós precisamos cada vez mais estimular. E isso eu busco, Geraldo, tentando desmistificar algumas situações da imagem do político. Então muitas pessoas têm uma aversão à política. Hoje em dia, cada vez mais... Que não pode, não deve ter. Aquela velha política que não deve mais prevalecer, mas que infelizmente acontece. Final de semana passado, o próprio Fantástico, mais uma vez, tornou claro aqui o nosso estado de Alagoas, cidades extremamente pobres, sendo colocada novamente no cenário nacional como sendo sinônimo de corrupção. Então, quando acontecem esses fatos, devem ser rechaçados realmente por todos os poderes públicos, pelas autoridades, e dizer que não cabe mais. Não é natural você ver um gestor público colocar dinheiro numa meia, dinheiro na cueca, querendo se dar bem no município pobre, ou ser o rico, seja lá o que for. Então é isso que macula realmente a imagem tendo a cara de pau de dizer diante das câmeras, a corrupção precisa acabar nesse país. Que é isso? Então são casos como esse que devem ser escrachados realmente, e devem ser são nojentos, tidos inclusive punições de forma quase que imediata. Exatamente. Então não só pela população, mas também pelos poderes em si. É verdade. Agora você falou, por exemplo, essa questão da liderança jovem. A liderança jovem, eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu uma vez há pouco tempo, eu tive uma experiência muito interessante. O meu filho mais moço virou para mim e disse: pai, nós estávamos numa casa de praia, e ele disse: pai, olha, eu estou com 12 amigos aqui e os 12 querem ouvir você contar a história do Brasil que você conhece, contemporânea de Getúlio Vargas para cá. Você pode fazer isso? Se eu posso fazer, eu faço isso com um amor enorme. E foram 12 jovens na faixa de 18, 19 anos assim, que ficaram em volta de mim, e que nós conversamos de 8 horas da noite a 1 hora da manhã, conversando sobre política, conversando sobre todos os assuntos desse país, desde a era de Getúlio Vargas até agora. Então naquilo eu senti que existe uma sede de liderança, existe uma sede de política desse jovem, que talvez ele não esteja sendo estimulado a tal. É verdade. E é um perigo o momento que nós estamos vivendo. Exatamente. Que nós ligamos a televisão, abrimos o jornal e só encontramos a política velha, essa política que permeia hoje no país, na corrupção. Então isso é um perigo enorme, porque o jovem ele desestimula. Acho que é tudo ladrão, acho que realmente política é lugar onde ninguém deve se meter. E isso, na verdade, esse momento atual deveria ser um combustível para dizer: não, no meu país não é assim não, no meu estado, na minha cidade, eu não vou admitir isso, eu vou tomar frente sim. Mas na hora que eu lhe dou uma informação, por exemplo, como essa, que obviamente você deve saber, você não se sente assim estimulado a ser um catador de lideranças? Sim, como jovem? Com certeza, por isso que eu falei, um dos meus principais objetivos é buscar essa liderança jovem. Eu estarei essa semana ainda, por exemplo, em Arapiraca, num evento com a juventude universitária, falando sobre
a democracia e a importância realmente dos novos parlamentares ativos. Faço isso com muita frequência, eu acho que no mínimo 5 vezes ao mês. Eu faço seminários, participo de seminários, dando palestras e falando isso, que nada é impossível. As pessoas acham que para você entrar na política tem que gastar milhões, ou então tem que fazer conchavos, e aí eu bato no peito para dar o exemplo, dizer não é bem assim não. Eu cheguei, consegui ser o deputado mais bem votado, fazendo a boa política, convencendo as pessoas. Então aquela ideia de que antes as pessoas não tinham acesso à informação, isso ficou no passado. As redes sociais estão aí para isso. Total. Tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Se você tem uma boa causa, se você acredita em você e quer realmente dar sua cota de contribuição para a sociedade, comece um trabalho, se articular. Não é puxar para o lado partidário em si, mas para o lado político. Para o lado político, de você se incomodar quem está na faculdade com a administração daquela faculdade, da sua cidade e por aí vai. Na verdade, o que nós estamos fazendo nesse programa? Isso aí, passando informação. Nós estamos fazendo política, nós estamos passando informação. Exatamente. Nem por isso eu quero ser candidato a nada. Exatamente. Eu nem pertenço a partido político, mas eu estou trazendo gente que pode passar informações boas como você passa. Verdade. Então, Geraldo, isso pesou muito para mim, porque você acompanhou na minha trajetória também no PROCON. Eu sabia a imagem que eu tenho perante a sociedade. Claro. Muitas pessoas falavam, Rodrigo, a partir do momento que você for político, você já vai cair. Eu disse, de forma alguma. Cai se quiser. E eu tenho certeza, Geraldo, se daqui a 4 anos a gente sentar aqui para conversar novamente, e vamos sentar, eu vou estar olhando nos seus olhos, como olho nos olhos. Para isso, não, como nos olhos de qualquer outra pessoa no final do mandato, mas com a certeza de que eu fiz o meu melhor, que eu não quebrei meus princípios e que eu tenho certeza que vai ter muitas conquistas. Claro. Então acho que é assim que deve ser guiado. Vou fazer uma pergunta a você que eu fiz num programa anterior aí essa semana, eu fiz a um empresário. Mas eu vou fazer a você agora como político. E em relação à crise que o Brasil está vivendo. Quem foi a causa e quem foi a consequência? A crise política ou a crise econômica? Na sua visão. Bem, eu acho que a crise política foi o que puxou tudo. Ela puxou tudo? Puxou tudo. Não tenho dúvida. Então, nós criamos uma sede pelo poder, uma forma predatória de governança que realmente minou esse país. Então, institucionalizou realmente a corrupção. A corrupção. Então, é uma coisa que não adianta dizer, foram os índios, foram os escravos, a corrupção está na sociedade há anos, é sempre assim. Não é não. Dos índios eu puxei muita coisa, eu puxei às vezes o jeito, a cor, puxei a alegria dos africanos, dos europeus, puxei as coisas boas, não tem que puxar as coisas ruins não. Claro. Então isso de colocar a culpa no passado, dizer que é assim mesmo e sempre vai ser assim, não cola. Não cola. E a hora de mudar é essa. A hora de mudar é essa. Então as consequências existem para o pobre, para aquele que está pagando mais imposto e tem que ter para aquele que causou tudo isso. Então a gente está sentindo, os empresários estão presos, muitos deles que se envolveram, as grandes construtoras, que já foi um fato importantíssimo, mas a lei deixa muitas brechas para o combate à corrupção. E você não está vendo nenhum político ainda preso. É verdade. Você não encontra. É verdade. Inclusive o Ministério Público Federal, que está fazendo um bem enorme a esse país, ele lançou uma campanha para o Brasil inteiro, uma campanha para colher assinaturas, para ingressar com a lei, sem dúvida, com 10 medidas para combater a corrupção. Então, inclusive aqui em Alagoas, me engajei nessa causa. O Dr. Rodrigo Tenório é quem está cabeçando aqui em Alagoas, mas pessoalmente já colhemos quase 3.000 assinaturas e isso contribui porque todos os estados têm que ter um percentual para que surja uma lei do povo, chega ao Congresso dizendo baixa de corrupção, vamos dar nossa contribuição e vamos endurecer essa lei. E quais são os principais aspectos dessa lei que vocês pretendem que emane do povo como é o correto? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você não consegue comprovar o enriquecimento ilícito hoje. Perfeito. Aquela situação, um vereador, como um prefeito entra numa prefeitura com um Uno, com um ano depois já está com 3, 4 caminhonetes. Um ano depois? eu conheço um cara que entra e no primeiro mês ele já está com uma caminhonete. Não pode, não é para ser assim. Não pode. Um deputado, você for ver o salário é digno, você vai viver com dignidade, mas não dá para você de um dia para o outro enricar de forma alguma, não dá para você comprar
cobertura na Ponta Verde, ter aquela frota. Não é compatível. Então, por isso que há necessidade de se comprovar algumas medidas e se mudar realmente a lei nesse sentido. Muito bem. O que você considera que tem sido, nesses 8 meses, as suas maiores investidas no sentido de projeto? De projeto de lei? Tem 2 tipos de projetos. Alguns projetos que é do nosso mandato, que esses aí também eu acho bem interessante falar, que é justamente, resumindo o que a gente falou aqui, é aproximar a população do político. Perfeito. Então tem um projeto, Geraldo, que aqui eu já deixo o convite para todos que estão nos assistindo, que é o deputado por um dia. Todas as quartas-feiras eu levo 2 pessoas que eu não conheço, que entram em contato comigo pela internet e que têm interesse em saber como é um dia de deputado. Então essas pessoas, desde 7 horas da manhã, vou pegá-las em casa, me acompanham. Eu também não sou nenhum jornalista, mas possuo um quadro na TV Pajuçara. Exato. Já há 4 anos, falando sobre outra área, que é a defesa do consumidor, e eu não quis abandonar. Perfeito, fez então, muito bem. Todas as quartas-feiras, então as pessoas conhecem os bastidores na TV, isso é encantador para quem não é do meio. A gente toma um café falando sobre política, acompanha algumas reuniões pela manhã, à tarde vai ao plenário da Assembleia, acompanha as sessões e o tempo todo discutindo sobre política. Então eu busco nessa caminhada... Muito bom isso. Destruir realmente os muros que são construídos entre um político e um cidadão e construir as pontes necessárias para que as pessoas se achem sim donas do meu mandato, para que elas saibam que eu estou ali para prestar serviços, não é só prestar as contas que a gente falou aqui no começo, mas prestar um serviço. Então eu acho que só assim a gente consegue evoluir e que a Assembleia ela se torne cada vez mais atrativa. É difícil isso, mas as pessoas têm que saber que a casa delas é lá, podem entrar a hora que quiser, pode pedir o que quiser de informação ali. Então esse é um dos principais objetivos nossos, como eu falei, é fazer as pessoas se sentirem donas. O projeto é maravilhoso. Eu acho que já passaram quase 70 pessoas, eu tenho mais de 120 pessoas já inscritas, e o melhor, não pergunto se voltou em mim, se vai voltar, mas são pessoas que querem conhecer sobre política. Então o resultado disso está sendo fantástico. Todas as semanas, quartas-feiras, então através das redes sociais eu divulgo aqui, que é Rodrigo Cunha AL, no Facebook, Twitter, Instagram. Muito bom. E a gente se comunica. E quanto aos projetos de lei, eu abracei algumas causas, dentre elas a defesa do consumidor sempre foi o meu forte, então de início eu já apresentei logo 10 projetos focados que mudam o nosso dia a dia. Vou dar aqui um exemplo só do direito do consumidor, que é um projeto de lei que obriga os produtos a ser exposto o seu preço por metro, por litro, por quilo. Porque muitas vezes você vai comprar um refrigerante de 2 litros, pensa que está levando mais e pagando menos, mas às vezes você comprar 2 de 1 litro, isso é mais barato. Então, além do preço do valor unitário, colocar por litro quanto é que está saindo. Muito bom. Então são situações como essa que vai sim fazer a diferença no dia a dia. Isso vira projeto nacional, né? Com certeza. Eu acho que são situações que despertam realmente o interesse. Muito bom. Na área de segurança, fiz um projeto voltado ao roubo das bicicletas também, para que se tenha números de séries. Na área da educação também estou participando ativamente da discussão do projeto de lei, do projeto encaminhado à Assembleia do Plano Estadual da Educação. Isso. A educação não é só o de amanhã, mas dos 10 próximos anos. Além disso, compreender tecnicamente aquilo que o deputado vai votar. Por exemplo, nós aprovamos a semana passada, a Assembleia aprovou o projeto mexendo na Previdência do Estado. Exatamente. Então, o que é necessário ali não é você fazer o que estão lhe pedindo, mas você compreender e ir atrás de informações, quais são as consequências disso. E você é a favor? Fui contrário pela forma como foi posta. Então, né? teve um item ali que realmente vai dar, o item que permite você remanejar um recurso excedente de um fundo para o outro. E a lei proíbe isso. Inclusive a Almages, a Associação de Magistrados aqui de Alagoas, já disse que vai ingressar judicialmente. Muito bom. Então são essas preocupações que o parlamentar tem que ter antes de votar. Rodrigo, vamos combinar um negócio? Não vamos ficar muito muito tempo sem estar nesse programa, não. Não, de forma alguma. Tá certo? Vamos fazer um negócio assim mais perto um do outro. Pode ter certeza que a minha missão também é prestar informações. Tá obrigado. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele lhe mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, meu amigo, o encontro está marcado. Até lá, gente.